Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando em Empreender, o podcast que eu trago grandes empreendedores que fazem acontecer, que estão gerando empregos e estão levando o nosso querido Brasil para frente. Porque o que faz o Brasil andar é o pequeno, o médio e o grande empreendedor que está gerando empregos. E o foco desse programa é trazer pessoas que estão de fato fazendo a diferença, estão gerando empregos, estão deixando incríveis legados para inspirar você a começar a empreender também ou melhorar o teu negócio. E eu só trago pessoas aqui que realmente estão deixando grandes legados. Então eu estou muito feliz porque hoje eu tenho um convidado muito especial, que ele foi e é um mentor para a minha vida como empreendedor. Há mais de 15 anos ele vem fazendo mentoria, doando seu tempo para mim. Eu aprendi muito com ele, estou muito feliz de receber ele aqui. Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber os próximos episódios, comenta, faça sugestões para a gente melhorar esse programa e recomende novos amigos que com certeza vão se inspirar com as histórias que estamos trazendo aqui nesse programa. Então hoje, queria apresentar aqui meu grande amigo e mentor. Muito obrigado, Lineu Camargo Penteado. Estou muito feliz de Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, viu? Parabéns por tudo que você faz e por tudo que você representa aí para o nosso país. Muito obrigado. Bom, para iniciar, eu sei de muita coisa, mas muita gente aqui não conhece ainda a sua grande história. Esse programa vai estar em todo o Brasil. Quem é Lineu? Como você se define? Eu me defino como uma pessoa empreendedora, como você disse, ou seja, uma pessoa que gosta de desafios, que gosta de experimentar os crescimentos e que gosta de procurar oportunidades. A minha vida, na realidade, ela foi além de empreender na busca de oportunidades. Tanto é que uma das nossas empresas, ela é a única no mundo a ter o escopo que nós temos, que é a Disquitrans. É um escopo muito interessante. Durante o nosso papo aqui, eu relato esse escopo. Muito bom. E qual é o tamanho do grupo hoje, Lineu? O Grupo Paletrans. O Grupo Paletrans é composto de 3 empresas: Paletrans Carretas Industriais, Paletrans Equipamentos, que fabrica empilhadeiras, e a Disquitrans, que faz a locação no transporte manual. Essas 3 empresas juntas têm 540 funcionários e têm um faturamento de 450 milhões. Espetacular, ó. 450 milhões de faturamento e 540 funcionários, 540 famílias levam o pão para casa graças a um projeto que nasceu absolutamente do zero aqui no interior de São Paulo. E é muito bonito ver uma história assim, né? Que nasce do zero e chega tão longe, né? É Obrigado. fascinante. Ô, Lineu, e me conta uma coisa. Começou com educação, né? Você começou com cursos, né? Você começou a empreender de fato com cursos, né? Muito, muito menino ainda. Existia na época o que hoje se chama supletivo. Na época tinha o nome de madureza. O que era o madureza? O madureza era o seguinte: o Brasil estava iniciando uma amplitude maior nas universidades. A gente tinha, nessa época, eu estou falando dos anos 70, muito tempo atrás. E o que acontecia? Estavam nascendo faculdades e estava se ampliando o leque de faculdades no Brasil. E, para isso, a pessoa precisaria ter terminado o 2º grau. E muitos tinham parado antes, por diversos motivos que fossem. E aí queriam ir para a faculdade. E para ir para a faculdade precisaria ter o diploma do 2º grau. Então apareceu o que hoje é supletivo, na época o madureza. E eu, durante a minha parte de moleque ainda, eu dava aulas particulares de matemática e física. Uau! E com isso daí, eu acabei tendo... quero fazer uma escola, um curso de madureza também. Aí eu estava cursando engenharia, eu fiz
iniciei o curso de Madureza, teve muito sucesso, cheguei a ter 500 alunos e com uma boa rentabilidade, Uau. só que não me permitia que eu me dedicasse aos estudos. Então eu estava começando a me sentir sem formação. Vendi o curso de Madureza e voltei para a escola de engenharia e também para a escola de matemática que também cursei. Então, a minha experiência, como você falou, na parte educacional, vem dessa escola supletiva, que hoje se chama supletiva. E graças a... Quem agradece é o saudoso Digênio, né? Por você ter abandonado o segmento. Então você ia dar uma boa dor de cabeça para ele, né? O Digênio da Unip, do Objetivo. O Digênio do Objetivo, eu o conheci e, na realidade, ele realmente é um gênio. Uma pessoa fantástica. Quando eu tive esse curso de Madureza, ele já tinha o Objetivo há vários anos. Uau. Existiam 2 escolas preparatórias para as faculdades fortes, que era o Objetivo e o Ângulo Latino. O Ângulo Latino para engenharia e o Objetivo para medicina. Uhum. E aí ambas cresceram. Hoje o Ângulo Latino está num negócio similar ao teu, que são franquias, ele vende apostilas, ele vende metodologia, e o Objetivo pela quantidade de escolas que ele abriu pelo nosso país inteirinho. Mas fui contemporâneo do Digênio. E eu acho que ele ficou feliz que você saiu do segmento, porque você ia dar dor de cabeça para ele. Ele já era grande. E como que você conheceu o Digênio? Conheci o Digênio exatamente por conta de querer conhecer tudo sobre os cursos complementares. Então, conversei com ele gostou de mim. E tivemos juntos algumas vezes, mas nunca falando de negócio em si. Basicamente falando de professores, de metodologias. Legal. E de ensino. Muito bom. Muito bom. Ô, Lineu, e como surgiu a ideia da Paletrans Carretas, que foi a primeira, né? Foi a primeira. Eu me formei em engenharia, fui trabalhar no último ano de engenharia, eu passei no concurso lá para fazer um estágio na Ford. E aí fiquei lá uns 6 meses na Ford e eu falei, isso daqui não é para mim, não. Esses caras aqui pegam todos os projetos prontos dos Estados Unidos e só tupiquinizam eles e não quero, não. Quero coisas que eu possa evoluir, que eu possa criar. Então eu saí da Ford e entrei numa fábrica de carretas para transporte agrícola. Fiquei 4 anos nessa empresa. Dentro dela, eu desenvolvi um setor que era a fabricação de carretas para transporte industrial. Basicamente, na época, não existia. O que existia andando pelo Brasil era importado dos Estados Unidos ou Europa. E desenvolvi esse tipo de produto dentro da Fanávia. Aí quis sair da empresa, quis horizontes melhores, e o meu patrão me disse o seguinte, eu não quero que você vá para um lado e eu fique aqui do outro. Eu falei, não, mas eu quero sair, a empresa está pequena para mim. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar uma empresa em sociedade. Uau. Uma fábrica em sociedade. Eu entro com o quê? Você entra com o teu fundo de garantia, teu acerto de contas aí. Mas isso daí a gente não compra nenhuma máquina para poder começar a trabalhar. Eu empresto o resto para essa empresa. Uau. E aí, essa empresa, conforme for crescendo, ela vai me pagando meu capital investido. E assim, Luiz, eu virei industrial. Olha aí. Anos mais tarde, isso foi em 1978. E em 1981, esse empresário decidiu sair por completo de todos os negócios produtivos que ele tinha e me vendeu a participação dele, metade dele, que nós éramos sócios meio a meio, e essa metade para mim pagar em 10 anos. Uau. Então, paguei essa metade dele e me tornei o único sócio.
Que espetáculo. Muito bom. E aí começou a coisa com as carretas industriais, que era um pequeno departamento na indústria dele, que se chamava Fanávia, e se tornou o que é a Polytrans Carretas Industriais hoje. Foi o trampolim para os 450 milhões de faturamento de hoje. Mas são segmentos diferentes, é porque saiu da carreta, depois foi para empilhadeira, depois para o transpallet. Como que foi essa transição, né? Podemos chamar de diversificação? Não, não é uma diversificação, porque esse setor é um setor que iniciou-se nos Estados Unidos, com produção de automóveis, e depois era incipiente nessa data, mas já existia, que se chama movimentação e armazenagem de materiais. Que cresceu demais esse setor, que hoje é fundamental na economia. E carretas industriais, ele é um transporte industrial. A empilhadeira também é um transporte industrial. E o transporte é outro transporte. Entendi. Então, na realidade, é um segmento de movimentação e armazenagem de materiais. Uau. Esse segmento que nós somos hoje, no ramo de empilhadeiras, nós somos a única empresa genuinamente brasileira. Uau. Nossos concorrentes, que possuem fábrica no Brasil, são todos multinacionais. E nós temos a NACO, que ela é americana, temos a Kion, alemã, a Toyota, japonesa, que tem fábrica no Brasil, são essas daí. Uau. E mais os importadores, que importam máquinas da China, importam máquinas da Alemanha, Suécia, de vários lugares do mundo. No hemisfério sul, Luiz, nós somos a única fábrica que não multinacional. Uau. Olha aqui, ó, vocês estão diante de um brasileiro que compete com chineses e é o maior do hemisfério sul. Olha que grande realização. Ô, Lineu, eu vou voltar daqui a pouquinho um pouco para a história, mas antes disso, o que o empreendedor precisa fazer para sair do zero e faturar 450 milhões? Em primeiro lugar, trabalhar, né? E muito. Muito bom. Mas precisa, Luiz, não perder oportunidades. Porque hoje não, mas nós já fomos extremamente dependentes de capitais de terceiros, de instituições financeiras e qualquer outro. E isso daí dá um pouco de medo no empresário, no empreendedor. E isso a gente não pode ter. Porque passa uma oportunidade, a gente tem que agarrar. Perfeito. Vou te dar um exemplo disso daí, de agarrar em 2006. 2006, uma empresa, uma fábrica de empilhadeiras no Brasil foi vendida. E o pessoal que comprou quis colocar o pessoal dele, mentalidade dele, e dispensaram 2 dos funcionários deles, um de engenharia, outro de vendas, tem uma empilhadeira extremamente complexa, se chama assim empilhadeira retrátil, e que nós não fabricávamos, muito difícil de conseguir essa tecnologia. E aí eu convidei essas 2 pessoas para vir dentro da Polytrans e desenvolver esse produto para a gente. Uau. Isso significava muito dinheiro de investimento e uma oportunidade, uma interrogação, né? Será que vamos conseguir? Será que vamos conseguir colocar essa máquina no mercado? Muito bom. Não deixei passar a oportunidade. Fui de cabeça, investi e lançamos a máquina no mercado. E hoje nós somos vice-líder em market share no Brasil. Espetáculo. Dessa máquina. Uau. De 2006 para cá, fantástico. Isso aí. E Lineu, você teve algum padrão de comportamento que você teve ao longo dos anos que você nota que fez a diferença? Tenho. E eu diria que é o seguinte, toda empresa, seja a padaria do Zezinho, seja uma fábrica de automóveis, tamanho que for, ela necessita de 3 coisas, de um tripé.
Esse tripé é o seguinte. Primeira perna do tripé. Você precisa de dinheiro. Sem dinheiro, você não faz absolutamente nada. Não precisa ser seu o dinheiro. Pode ser de terceiros. Você precisa de dinheiro. Segunda coisa que você precisa são de equipamentos. Então, você tem uma padaria, você precisa lá do forno passar o pão. Você tem uma escola, você precisa dos recursos visuais, você precisa da sala de aula, etc, etc. Todos os negócios exigem os equipamentos necessários para o seu funcionamento. E o terceiro ponto do tripé, que é o mais importante, você precisa de gente. Sem gente, ninguém constrói absolutamente nada. E a gente e as pessoas, você tem que descobri-las, você tem que ter tato para enxergar nas pessoas o que elas podem crescer, onde elas podem chegar. Você precisa ser fiel a elas. E você precisa manter a tua equipe de pessoas e crescer com a tua equipe de pessoas, porque senão você também não cresce. Espetacular. Então, o maior ponto do tripé, porque o dinheiro tem por aí. Tem lá uns caras que se chamam banco lá que arrumam dinheiro pra gente. O equipamentos, você compra até com dinheiro. Exato. Gente, não tem ali na prateleira da esquina para pegar, não. Muito embora hoje, eu sempre achei que gente era fundamental. Trabalhei minha vida inteira com headhunters, para me caçar profissionais. E acredito que grande parte do meu sucesso, efetivamente, foi pessoas. Então, padrão de comportamento e de liderança mesmo. E de formar, Lineu, eu vejo que o CEO da Paletras hoje, que é o Amadeu, é uma pessoa dentro de casa que você formou, né? Absolutamente do zero, né? Absolutamente do zero. Ele entrou ainda menino, com 15, 16 anos, e foi crescendo, crescendo. Hoje ele é CEO da maior empresa do grupo. E, na realidade, o que você precisa é enxergar as pessoas, o que elas podem ser, e investir nelas. Investir. Fantástico. Muito embora eu tenho pessoas que não são pratas da casa no comando das minhas empresas, a maioria é prata da casa. Espetacular. Fantástico. Aí, olha a dica aí, ó. Padrão de comportamento, investir em pessoas, liderança. E o Isso aí. que um bom líder precisa ser? Como que um bom líder precisa ser, assim? As características do bom líder. Eu acho que a coisa mais importante que um líder tem que ter, ele tem que ter credibilidade. Um líder é uma pessoa que os demais seguem os passos dele, acreditam nele. E para acreditar, a própria palavra está dizendo, é necessário credibilidade. Segunda coisa, o que impõe a liderança é os conhecimentos. Quer dizer, você tem que conversar com os liderados sobre as áreas dele, não com a profundidade que uma pessoa tem, mas você também tem que ter conhecimento daquilo. Aquilo te embute nas pessoas uma confiança muito grande. E, na realidade, a liderança é confiabilidade. Perfeito. Muito bom. Que espetáculo, hein? Ó, esse podcast, esse programa já começou repleto de lições para você que é líder, para você que é empreendedor, colocar em prática. Do Lineu, que é uma pessoa extraordinária e que faz acontecer. E, Lineu, como foi essa transição de sair depois da Carretas? Começou a produzir carretas, e aí veio o Transpallet. O que veio depois? Como que foi Transpallet manual. essa transição? Eu te explico por quê. As carretas, elas têm um pequeno volume de tipos de produto e também tem um volume de clientes muito restrito. A pessoa usar uma carreta industrial, ela não vai usar uma carreta industrial numa área de 5 mil, 10 mil metros quadrados. Então, são empresas de grande porte que compram carretas industriais. A exportação de carretas industriais é mais difícil, pelo próprio volume, pela implantação, porque, por vezes, normalmente, você vai estudar
a movimentação de materiais do seu cliente para indicar qual é o tipo de carreta que ele precisa. Muito bom. Isso daí traz o quê como consequência? Você não tem uma carteira de pedidos estável. Uau. De repente você fecha um negócio, pega uma encomenda que vai te ocupar 4 meses da sua produção. Isso é comum. Comum, mas acontece algumas vezes ao longo dos anos. Comum, mas pequeno. Então, o que acontecia com a nossa fábrica de carretas industriais? Tinha momentos que eu precisava de prazo de entrega para algum novo negócio. Estava com a fábrica entupida. E tinha momentos que eu não tinha o que fazer lá dentro da fábrica. Ociosidade. Ociosidade total. Só que acontece um negócio muito grave aí na carreta. A carretas industriais é um produto feito sob encomenda. É um alfaiate que vai lá, passa a fita métrica lá, mede o cara todo e faz o alfaiate para o terno para aquela pessoa. Personalizado. É totalmente personalizado. Então eu não consigo estocar. Quer dizer, um alfaiate, ele não estoca ternos. Quem estoca ternos é a Garbo. Mas você vai lá comprar da Garbo e o que acontece? Você precisa reformar para ele ficar certinho em cima de você. Exatamente. Já um alfaiate, não, ele faz aquilo lá sob medida. Então, o alfaiate não tem estoque de terno, claro. Eu também não poderia ter estoque de carretas industriais. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria encontrar um produto em que eu pudesse armazená-lo quando eu não tivesse carretas para produzir. E no momento que eu tivesse carretas para produzir, eu vendia aquilo que estava estocado. Então, o que eu precisaria encontrar? Qual é a maior commodity do setor de movimentação e armazenagem de materiais? Ou seja, qual é o produto que se vende com maior volume, maior mercado? Ele chama-se transpallet manual. Uau. Então, eu estava dentro de um segmento que eu entendia, movimentação e armazenagem de materiais, e estava colocando um produto em que eu pudesse produzir e estocar quando não estivesse vendendo carretas. E assim nasceu o transporte manual, em conjunto com as carretas para suplementá-las isso daí. Esse setor de transporte manual, que aí subiu para todos os equipamentos de movimentação de materiais, então que são as empilhadeiras e transporte balança e alguns outros produtos que fomos lançando ao longo dos anos. Mas a tua pergunta é basicamente isso daí. Da onde surgiu o negócio? Surgiu de uma necessidade. Fantástico. Você sempre foi reinventando a companhia para ela chegar no tamanho que ela é hoje, né? Nunca ficou na zona de conforto ali, né? Eu costumo dizer o seguinte: você tem a sua empresa, ou as coisas andam para cima, ou elas andam para baixo. Estabilidade não existe. Não existe. E negócio nenhum vai ter estabilidade. Então, o empreendedor ele tende a ter mais sucesso que o não empreendedor? Sim, porque ele vê a coisa sempre crescer. Ele quer que o negócio ande. E esse é o caminho do sucesso. Perfeito. E foi o que eu fiz minha vida inteira. Mas... Tem uma frase que você me ensinou que você disse que toda empresa é do tamanho da cabeça do empreendedor, literalmente. Sem dúvida nenhuma, porque quando você começa o seu negócio, você está sonhando, vai? Eu quero chegar lá, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fabricar isso, produzir aquilo, eu quero participar desse setor de serviço, seja lá o que for. Quando você idealiza, você está imaginando onde você quer chegar. Quer dizer, então, uma pessoa que diz o seguinte: eu quero montar uma escola e quero chegar a 50 alunos. Vai ser muito difícil ele chegar a 100. E provavelmente ele vai chegar nos 50. Então a melhor coisa, eu quero montar uma escola, mas quero ter 100 mil alunos. É possível? É possível, sim. Já larga sonhando grande. Tem que largar sonhando grande. Não queira atingir isso daí do dia para a noite, porque é impossível. Mas, para se chegar a 100 mil alunos, a gente primeiro precisa ter 10, né? Exatamente. Depois precisa ter 15, depois precisa ter 30, e assim vamos andando. Muito bom. Fantástico.
Isso fez uma diferença colossal na minha vida, né? Você me ensinou isso há 15 anos atrás, e aí quando a gente abriu a Voxshield foi exatamente isso. A gente tava em Cravinhos, hoje a gente bateu 70 mil alunos, mas a meta era 100 mil. Vai chegar lá, Estamos vai correndo passar atrás. lá. Ô, Lineu, e aí teve a transição depois para um negócio que eu acredito que é um pouco disruptivo, né? Um pouco não, é disruptivo, né? Que é a locação de pallets ali, né? Olha que a Disquitrans, ela veio com uma Netflix ali no mercado, né? Foi uma ruptura, né? Foi algo realmente... Mas ela vem muito ligada ao que a gente chama de oportunidade. Porque a história da Disquitrans é um negócio muito interessante. Eu fabricava um determinado transpallet manual, que ele era bastante robusto, etc., e custava bem mais caro que o transpallet manual chinês. Então eu precisava desenvolver um novo transpallet manual, partindo extremamente do zero, para conseguir algo que eu conseguisse produzir com menos horas de fabricação e com menos matéria-prima. Quer dizer, era um projeto preocupante, vai. E eu tinha uma determinada quantidade de mercado, já era líder de mercado, mas eu estava sentindo a ameaça chinesa aí no meu calcanhar. Então, vou colocar uma engenharia nova para fazer esse produto novo. Saí do zero, uma engenharia completamente nova. Desenvolvemos, etc., etc., testamos ele dentro da própria fábrica, e agora eu olhei e falei, esse produto não está me trazendo confiança. Eu preciso fazer testes neles de uma forma mais agressiva, mais plural. Então eu falei, se eu pegar umas 10, 15 empresas de diferentes segmentos, então pego uma empresa que trabalha com frigorífico, pego uma outra que trabalha com sabonete e assim por diante, tento traçar essas 10, 15 empresas e vou fazer o seguinte, vou dizer para eles, olha, eu estou querendo propor um negócio muito bom para você. Eu te coloco aqui 20 transportes manuais, você me paga aí uma porcaria lá, um valor até simbólico, pela locação disso daí, só que tem uma regrinha. Quando o transporte manual quebrar, você, ao invés de me chamar para consertar, você me telefona, eu te trago um em condições de operação e levo o que está quebrado. O que aconteceu com isso daí? Eu tomei conta da manutenção completa de cerca de 400 máquinas que eu coloquei no mercado. Então, essas 400 máquinas, elas me mostravam o que não estava andando bem, o que quebrava, o que não dava certo. Ora, eu modificava a engenharia com o resultado daquele campo. E assim fui, durante aproximadamente um ano e meio. Até que eu cheguei num produto, que ele funcionava bem, que o índice de quebras era muito pequeno, e eu estava feliz com o negócio. Continuava produzindo a engenharia do antigo. Agora chegou a hora do lançamento no novo. Uau. Que estava pronto para ser lançado. Aí eu vou nesses clientes e digo o seguinte, eu agradeço o que vocês fizeram aí, eu vou inclusive vender o que vocês têm, mas eu não vou alugar mais, não é meu negócio. Eu utilizei isso por causa disso. E agradeço demais a tua participação, que foi até involuntária, né? Mas eu agora vou iniciar a fabricação desse produto aí. Meu negócio não é alugar. E, além disso, o valor que você paga é ridículo, não posso fazer isso daí. Quanto é que você quer, então? Não, eu não quero mais alugar. Não, mas eu quero continuar alugando. Mas como assim? Eu gostei demais disso daqui. Não me dá dor de cabeça nenhuma. Quebrou o telefone, vem outro aqui. Eu estou sempre com a minha frota trabalhando. Espetacular. Eu gostei desse negócio. Não, e se eu, ao invés de 20, eu te cobrar 50? Eu pago. Uau. Tá bom, vou fazer negócio com você. Vou no próximo, mesma coisa. Vou no outro, a mesma coisa. Os clientes adoraram.
Os clientes adoraram. Meu Deus do céu, isso pode ser uma oportunidade de negócios. Uau. Vou montar uma empresa que se propõe a não é alugar equipamentos. Veja que coisa interessante. Essa empresa contrata da minha empresa o direito de uso de, por exemplo, 10 equipamentos da minha frota. Espetacular. Então não está alugando isso aqui, ó. Não está. Está alugando o seguinte, ó, estou alugando uma caneca. Das 1000 canecas que eu tenho, uma é sua. Não essa. Direito de uso dela. Direito de uso. Espetacular. Tá sempre renovando. É, mas eu pego ela e ponho outra aqui. Continua o Fantástico. direito de uso. Uau. Então eu criei um negócio que na época era desconhecido, vai. O tal Espetacular. direito de uso. Bom, e isso daí foi crescendo, um sucesso espetacular. Hoje eu tenho 108 mil Uau. equipamentos alugados, põe-se aspas no alugados, vai. 108 mil. 108 mil direitos de uso de equipamento. Uau. Quer dizer, não existe nenhum lugar no mundo que faz o que nós fazemos. Fantástico. Espetacular. E acabamos de dar partida na Disquitrans Argentina, hein? Uau. Vai começar lá. Já Fantástico. está funcionando. Uau. E você tem clientes, né? Vários grandes, né? Magazine Luiza, tem muito. Tem muito. Os maiores clientes nossos vêm do setor de supermercados. Fantástico. Então, Carrefour, Pão de Açúcar, Sim. o Sem Uau. Costude, todos eles. 100% deles alugam com a gente. Muito bom. Parabéns. E tá chegando uma data especial, né? A Ciesp te convocou ali para, junto com a Câmara de Vereadores, te dar o prêmio de Industrial do Ano. Pois é. Como que é esse sentimento de ser o Industrial do Ano? Eu me sinto, evidentemente, muito lisonjeado Bom. em ser reconhecido como industrial do ano. Quer dizer, eu sou uma pessoa que estou há muitos anos militando na indústria, dentro da nossa a BIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, e tenho uma história dentro do setor. Vai. Cada ano eles escolhem um empresário industrial do ano. E eu tive aí o orgulho, de dizer que desse ano fui eu escolhido. Muito bom. Então, e a Câmara de Vereadores que dá o certificado. Parabéns. Obrigado. E por que o industrial hoje é uma espécie em extinção, Lineu? É uma espécie em extinção por vários motivos. Quer dizer, eu reputo como o primordial motivo um negócio chamado custo Brasil. Quer dizer, o custo Brasil ele precisa ser revisto. E isso não é fácil, porque a gente tem a reforma tributária que está nascendo no Congresso. Mas o pessoal está falando em 10 anos para ela ser completamente implementada. É muito tempo. E isso está machucando demais a gente. Porque o custo Brasil, você imagina que hoje um funcionário que ganha 100 da empresa, ele custa outro 100. De uma série de coisas que você tem que pagar, como É o dobro, impostos, todos os custos indiretos em relação ao funcionário. No momento que você vai exportar isso daí, você está exportando isso daí junto. Uau. Então, enquanto o nosso concorrente ele não exporta encargos, nós estamos exportando encargos. E daí eu tenho que ter, por exemplo, advogados. Um advogado da parte societária, um advogado da parte tributária, um advogado da parte trabalhista. E eles me cobram X mil reais por mês. Isso que eles me cobram, quem tem que pagar isso daí? É um produto que eu estou fabricando.
Ora, é o produto que eu estou fabricando que tem que pagar isso daí, e eu vou ter que exportar esse advogado, vai ter que exportar o advogado. Então isso cai muito a competitividade da indústria brasileira. Quer dizer, é muito difícil você ser competitivo com o tamanho de encargo que você tem no Brasil. A gente importa, a gente exporta. Você compra uma mercadoria por 100 em qualquer lugar do mundo. Para ela estar dentro da tua fábrica, ela vai te custar 150, 160. Porque nós somos um dos portos mais caros de todo mundo. E quem paga o custo do porto é a indústria. Uau. Então, esse é o primeiro grande foco. O segundo grande foco, a indústria, ela, 30, 40 anos atrás, era uma forte empregadora, era uma forte geradora de recursos. E ela disseminava toda a economia. Por que isso daí? Porque eu, para fabricar um determinado negócio, eu tinha que pegar gente que juntava aquilo na mão, soldava, unia, fazia uma série de coisas para chegar num determinado componente. Então, para ir diretamente no meu produto, vai no transporte manual. Quantas pessoas eu utilizava para fazer a solda do chassi, para montar o chassi por completo? Utilizava, quer dizer, uma pessoa conseguia fazer aí uns 5, 6 chassis por dia. Quer dizer, hoje, o que eu faço? Eu produzo 250 com 4 pessoas. Uau. E 6 robôs. Espetacular. Então, o que acontece com isso daí? Você está tirando emprego. Está tirando emprego. E nem que você tira o emprego de um soldador, o cara da padaria está vendendo menos pão. Afeta a economia, literalmente. Afeta a economia diretamente. E o número de pessoas trabalhando na indústria diminui. Então ele vai para um setor, não estou desvalorizando setor nenhum, pelo amor de Deus, mas o que é o software? Software, na realidade, a pessoa está vendendo intelectualidade humana. Exatamente. Não está vendendo um bem tangível. Isso daí vai modificando a economia. Quer dizer, hoje você tem um volume muito grande de dinheiro envolvido em inteligência humana. Perfeito. E você vai ter cada vez menos dinheiro envolvido Na indústria. na indústria. Uau. Mas a gente tem que entender que o melhor que a gente faz é sempre se adaptar aos novos mundos que vão surgindo no transcorrer da sua vida. Então, hoje nós temos um volume de informática imenso dentro da empresa. E é o que tem que ter. Inclusive, você fez isso lá atrás, né? Você quase concorreu com a TOTUS lá atrás. Chegou a concorrer, né? Sim. Com a TOTUS, com a Microsiga lá atrás, né? Sim. Você foi diversificando ali, né? Eu tive uma software house nesse tempo que começava e na realidade eu sempre entendi que o caminho era esse daí. Mas, num determinado momento, eu entendi que estava demais para o meu cesto manter isso daí. Mas errei, hein? Eu devia ter continuado lá na informática, abandonado a indústria. Esse é seu maior erro, Lineu? Se considera um erro? Eu não diria um erro, porque as indústrias, para mim, deram certo. Véio. Exatamente. Então, eu diria o seguinte, é provável que eu tivesse uma oportunidade melhor com a informática do que com a indústria. Perfeito. E daria para abraçar as duas na sua visão? Daria, né? Eu tive as duas, mas eu entendi que não... Não era o momento. Que estava um pouco mais de areia pro meu caminhãozinho. Genial. Muito bem. Esse podcast ele está sendo patrocinado pela nossa Vox2U. Se você tem interesse em conhecer, são mais de 80 técnicas de oratória para você aprender linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, analogias,
apresentação no estado da arte, para você usar a palavra em qualquer ocasião da sua vida. Seja na hora de vender um produto, gravar um vídeo aqui no YouTube, fazer uma live. A oratória é fundamental. Se você tem interesse em conhecer, acesse aí o QR Code e aproveite essa oportunidade incrível. E, Lineu, você teve alguma referência na sua vida? Quem são suas referências empresariais, assim, as pessoas, alguém que te inspirou? Alguém que você copiou? Alguém que você olhou para pegar algumas ideias e implementar? Teve algumas referências na sua jornada empreendedora? Eu tive várias. Eu diria o seguinte, nenhuma extremamente relevante. Mas eu sempre, quando visitava alguém, conseguia conversar com alguém que fosse o dono da empresa, ocupasse um cargo elevado na empresa, eu gostava de conversar bastante com a pessoa para aprender com ele. Espetacular. Então, não poderia dizer que eu tive 1, 2 ou 3, mas aproveitei muita coisa que andei vendo, e principalmente fora do Brasil. Fantástico. Fora do Brasil eu aprendi muito. Viajava para visitar empresários, empresas e Direto. pegar insights. Direto. Eu, nessa época lá, eu dizia que meu tempo era dividido em 3. 1/3 do meu tempo, eu estava sentado na minha cadeira lá nos meus negócios. 1/3 do meu tempo, eu estava viajando pelo Brasil. E 1/3 do meu tempo, eu estava fora do Brasil. Uau. 60% do tempo viajando. 60... Sempre é negócio para aprender, para buscar referência. Sempre. Legal. Para vender, para trazer tecnologia, para aprender e principalmente para entender o sucesso daquela empresa. Fantástico. Isso foi sempre um ponto muito importante da minha evolução. Uau. Muito bom. E qual que é a rotina ideal de um empresário, na sua visão? Eu sempre acredito muito em ter aquela agenda essencial, né? Porque eu acredito que ao longo da nossa vida, os hábitos são iguais juros compostos, né? Aquilo que você faz com muita repetição por muito tempo vai ser igual aos juros compostos, né? Vai gerar enormes dividendos depois. Perfeito, Luiz. Qual que é a rotina ideal, assim, a agenda essencial de um empresário? Eu te falei ela há um bom tempo atrás. E repito, nenhuma indústria, nenhuma empresa, melhor dizendo, nenhuma empresa consegue viver sem um bom balanço. O balanço, ele te mostra o quê? Ele te mostra uma série de detalhes, mas principalmente se seu negócio está sendo rentável. Perfeito. Às vezes você pode estar tendo bastante dinheiro na mão, mas se você tem dívida do outro lado, o que será que é maior? Aquele monte de dinheiro ou as dívidas? E isso daí um balanço bem feito, e você vai cada vez mais convivendo com aquele balanço. E o balanço, muito embora eles sejam, a princípio, iguais, tem ativo, passivo e conta de resultados, todos eles, mas eles têm o seu plano de contas adaptado ao negócio da empresa da pessoa. E mesmo duas indústrias podem ter 2 planos de contas diferentes. Quanto melhor for o plano de contas, mais você entende como é que está circulando o dinheiro, como é que ele está entrando, como é que ele está saindo e quanto ele está deixando para você. Então, eu diria que é fundamental a pessoa ter a empresa. É pequenininho, mas comece a pensar, estude, vai comprar um livrozinho de contabilidade e vá aprendendo isso daí, que eu acho fundamental para o empreendedor não ver as coisas mascaradas, para ele enxergar a realidade daquilo que ele está empreendendo. Para o sonho não virar pesadelo. Isso aí. O sonho não virar pesadelo. Ô, Lineu, e você também é até hoje um excelente comercial, né? A área comercial sempre esteve na tua agenda como empreendedor? Sim, sem dúvida sempre nenhuma. Vendendo. A gente não precisa só vender o produto, vender o equipamento, vender o serviço, ou vender qualquer coisa que seja. O que a gente precisa, principalmente, é vender ideias. Perfeito. No momento em que você tem um funcionário competente
e que ele está produzindo resultado, e você gostaria que ele fizesse A, B, C ou D, alguma outra coisa a mais, o que você tem que fazer? Ele jamais vai fazer aquilo bem feito se ele não acreditar naquilo. Ele tem que acreditar, tem que estar dando prazer, aí ele vai fazer aquilo muito bem feito. Então, o que você tem que fazer para essa pessoa? Você tem que vender uma ideia para ela. Fantástico. No momento que você vende essa ideia para ela, aquela ideia tem muita chance de dar certo. Então, o que eu estou falando? Estou falando que vender, você tem que vender a tua vida inteira. É mais do que troca transacional, né? Dinheiro para um lado e produto para o outro, né? Vender é convencer literalmente, né? A qualquer coisa que seja. Quer dizer, o que faz o Vox to You? O Vox to You, em primeiro lugar, ele vende para a pessoa um conceito extremamente importante. Olha, através da sua oratória, você consegue trazer resultados. Exatamente. Bom, muito simples, mas você precisa vender. Você precisa aprofundar nisso daí. E você só vende quando o negócio é uma verdade. Hein? Perfeito. Porque se não é verdade, a gente não consegue vender. Exatamente. A gente tem que vender verdades. Tem que acreditar profundamente, né? Profundamente. E ter dados que comprovam. Ô, Lilian, muito bom. E me fala uma coisa, se você estivesse hoje, 2024, começando agora, do zero, o que você faria como empreendedor? Eu iria buscar um nicho de mercado em que exigisse a menor quantidade de capitais possível e que se destacasse pela intelectualidade que a gente colocava nisso daí. E isso daí é a minha origem também. Porque carretas industriais, como nós falamos agora há pouco, é um produto sob encomenda. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar dentro da indústria do meu cliente, entender como é que os materiais lá dentro se movimentavam e propor uma solução para ele. Então, a pessoa vai começar do zero. Ora, eu diria o seguinte, eu poderia ter começado do zero, dizendo o seguinte, vou injetar plástico. O plástico está na moda aí, tem para todo lugar, né? É só grana, meu. Você não tem, você compra a máquina, compra o nylon e faz o plástico. Não dá para ser mais eficiente, né? Ter um diferencial competitivo. Até dá, vai. Mas é pouquinho, outro é 100, você vai ser 105, 110. Agora, não, se eu consigo resolver um problema de movimentação de materiais internas naquela empresa, quanto eu gastei de matéria-prima? Não gastei nada. Quanto eu gastei de máquina? Não gastei nada. Eu só vendi o meu intelectual. Então, se você vai empreender, a melhor coisa que você pode fazer para empreender é pendurar mais para o lado do intelecto do que para o lado do material. Perfeito. Eu poderia dar até um exemplo para você, mas eu acho que você conhece esse exemplo melhor que eu, que esse exemplo, para mim, é o Luiz Fernando. Obrigado. Que vendeu muito mais intelectualidade do que material em si. Obrigado. Estamos começando. E quando saber a hora de deixar o negócio? Saber a hora de sair, na sua visão? Eu acho que os negócios hoje em dia, eles crescem, podem, de repente, algum negócio pode decrescer, vai. Então a gente tem uma história que é extremamente interessante, que é essa história da Kodak. A Kodak era uma empresa que fabricava os filmes para as máquinas fotográficas, que é o que existia na época. E era uma empresa enorme. Aí o digital começou a chegar. E o pessoal da Kodak, o alto comando, etc., disseram o seguinte, não, nós somos líderes mundiais desse negócio. Nós vamos continuar sendo os líderes mundiais. Muito bom. A Kodak foi arrancada do mercado porque ela não quis enxergar a nova tecnologia. Exatamente. Então você falou em deixar o negócio. Você nem sempre precisa deixar o negócio, mas você tem que estar pronto para a mudança. Para você mudar ele no momento que alguma coisa nova surgiu no mercado,
como é o caso da informática. Tem historinha da Kodak aí, mas isso se aplica a uma diversidade imensa que a informática veio mudar. Quer dizer, a pessoa fabricava máquina de escrever. Tem gente que não sabe nem o que é isso hoje. Exatamente. O que é uma máquina de escrever? Eu conheço teclado de computador, máquina de escrever eu não conheço. Sim, mas era um baita no mercado. Existia Remington, existia Olivetti, eram marcas lá que vendiam uma quantidade enorme. Quer dizer, hoje, quem compra máquina de escrever, compra para colocar no museu. E não existe mais máquina de escrever. A gente precisa estar atento a isso daí. Então, desistir de uma empresa, tanto faz, que você tem que estar pronto para modificá-la, ou parei com esse negócio e vou para esse outro negócio. Nunca desistir, sempre transformar o negócio de acordo com as oportunidades e com as rupturas que podem surgir. E tentar enxergar também, né, Luiz? Quer dizer, como é que vai ser o negócio daqui a 10 anos? Eu fabrico um teclado de computador. Fabrico um mouse de computador. Aí eu posso perfeitamente pensar no seguinte. Eu acho que esse negócio de teclado do mouse não vai ter mais. Para quê? Usa a voz. De vez de eu datilografar um texto, eu falo o texto para o computador. Fantástico. Fui convidado recentemente. Nós precisamos fazer uma reunião mundial. Precisamos pegar uns empresários da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, um brasileiro, e juntar para tentar formar ideias. Gostaria da sua participação. Eu gostaria sim, mas eu acho que meu inglês ele não é o suficiente para um negócio desse. Quer dizer, o meu inglês é macarrônico. Eu falo inglês mal e porcamente. E um negócio desse, eu falei, não, pelo amor de Deus, o senhor esquece isso daí. Hoje em dia, o senhor vai sentar na frente do computador, que isso vai ser por videoconferência, e o senhor vai falar e escutar em português. Uau. Mas o cara que está na Alemanha, ele vai falar e vai escutar em alemão. Inteligência artificial já vai traduzindo simultaneamente. Eu não sabia que existia isso, Luiz. Espetáculo, né? E diz que isso é comum. É um novo mundo. Quer dizer, imagina como é que vai ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. O físico caminha para desaparecer. Eu vou te falar, tem um negócio que eu vi recentemente, que um amigo me enviou, eu tô até testando. Você grava um vídeo teu, e aí depois você começa a imputar ali na inteligência artificial, com o teu avatar, né? Você vira um avatar, e aí você vai ter vídeos seu falando o que você quiser sem você participar. Eu acho até perigoso isso, né? Porque o que vai ter de fake news vai ser um absurdo. Muito bom. Estamos chegando ao final, e eu queria perguntar agora sobre suas emoções, Lineu. Eu vejo que você sempre é uma pessoa com muita autoestima, com muita confiança. Eu sempre falo para os meus franqueados da Vox Chuyu que o empresário, o líder, quando ele decide empreender, ele não tem o direito de acordar mal. Ele tem que estar sempre bem, sempre com um brilho nos olhos. E eu vejo... Teve momentos difíceis na sua vida, assim? Como que é o teu controle emocional? Você com você mesmo? Bom, inúmeros, né? Porque a vida da gente, ela não é de sucesso diário. Você também tem um insucesso, você tem um passo mal dado. Isso, a palavra que você usou é muito própria. As emoções. E você tem que trabalhar as emoções muito bem trabalhadas. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Do lado negativo, você tem que entender como é que você vai superar aquilo lá e superar. E do lado positivo, aquilo para te fazer crescer, para te vislumbrar, ter outras oportunidades. Tem uma música do Roberto Carlos que eu me identifico muito com ela, que é Emoções, que diz o seguinte: o importante é que emoções eu vivi. Perfeito. Às vezes negativa, às vezes positiva. Mas o importante é que emoções eu vivi. Muito bom. Muito bom. E como que você consegue se recompor rapidamente quando tem algum fracasso, quando tem
algum erro? Você simplesmente sonha de novo? Como que você faz? De vez de trabalhar 10, você trabalha 20. Aumenta a exaustão de trabalho. Aumenta. Vai buscar. Fantástico. Vai buscar. Não se sinta derrotado nunca. Significa sempre. Você pode perder uma batalha, mas você vai ganhar a guerra. Fantástico. E é normal perder algumas batalhas, né? Normal. O importante é seguir em frente sempre. Isso aí. Muito bem! Bom, tem um presente pra você aqui, Lineu. O bom quando a gente começa a empreender, a gente pode patrocinar nossas próprias brincadeiras aqui, né? Então, ó, presentinho da Viplan, que é a nossa empresa de genética. Muito obrigado. Aí tem suplemento em cálcio, vitamina D, ômega 3. E a gente é patrocinado também pela Viplan, que faz análise de DNA para você descobrir o teu risco de ter diabetes, Alzheimer, câncer, Parkinson e o que você precisa fazer para evitar essas doenças. Eu acredito fielmente que nós poderemos viver num mundo em que doenças crônicas vão ser opcionais. Então tá aí, Lineu, Viplan. Quer finalizar com algum recado para o nosso querido público que está querendo empreender, querendo fazer a diferença? Algumas considerações finais? Eu diria o seguinte, o empreender, ele é uma coisa inerente a cada pessoa. Mas vamos traduzir o empreender também numa palavra que quer dizer o seguinte, a gente sempre tem que estar querendo conquistar alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. Independente da profissão, né? Independente da profissão. A pessoa pode ser um médico, pode ser um dentista. Vamos buscar alguma coisa a mais. Vamos se aprimorar. Isso daí confunde-se com a palavra empreender. Perfeito. Sempre buscar ser melhor, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso aí. É a grande essência. Muito obrigado, viu, Lineu? Parabéns pela tua história, por tudo que você vem construindo. E muito obrigado por inspirar a gente, né? A mostrar que é possível vencer sendo bom, né? Vencer fazendo bem. É isso aí. Que importa. Muito obrigado. Parabéns a você, Luiz. Obrigado, Lineu.